Vamos lá, vamos falar sobre The Flash, exatamente. Temos aí algumas polêmicas sobre a bilheteria, que não foi muito boa, na verdade foi desastrosa. Acho que a gente não precisa antecipar aqui o quão absurdo foi, em termos negativos, a bilheteria inicial de The Flash. Se esperava muito mais e foi muito abaixo do esperado aí. A gente vai analisar os impactos, vamos analisar o que é que deu errado. Na verdade, quais os motivos que causaram esse fracasso de The Flash? É porque o filme é ruim? É por causa do ator? É por causa do marketing? É por causa da Warner? É por causa do momento? Tem muito filme em cartaz? A gente vai analisar um pouquinho tudo isso. Análise mais profunda aqui. Estreando nosso quadro aqui no Rapadura, toda segunda-feira, Box Office. Inclusive nós temos uma vinhetinha. Sobe a vinheta. The Flash se esperava muito, né? A gente viu uma campanha diferente da convencional em cima de The Flash. E o filme estreando meses antes em alguns festivais, muitas pessoas falando que é o melhor filme de herói de todos os tempos e tudo mais. Vamos falar primeiro sobre o filme. A gente viu o filme, fizemos inclusive um Rapadura Cast, inclusive acessa aí, né? rapaduracast.com.br, você pode acessar pelo site ou acessar lá no Spotify. E pesquisa lá Rapadura Cast, você pode ouvir o nosso podcast. Em resumo, a gente gostou bastante do filme, assim, né? Um filme bem legal, né? Gostei bastante. Problema hoje em dia, né? Que a gente pode, mais pra frente, depois, um outro dia, até tocar nesse assunto, que é esse negócio do filme ser um lixo, ou ele ser super, né, incrível, maravilhoso. No extremo, né? Um filme, ou ele é assim, extremos, ou ele é exato. assim, né? Sempre... E também um outro fenômeno inacreditável, que é não vi e não gostei. Isso. Esse também é um fenômeno Pelo muito trailer já dá pra saber que é ruim. Né? Exato, né? Quando a gente assistiu o filme, até foi antecipado e tal. Eu sei que muitas pessoas viram antecipado também, mas naquele momento que a gente assistiu, poucas pessoas tinham visto. E aí a gente vem e fala que é bom. Duvido! É horroroso esse filme. Pô, mas tu viu? Impossível esse filme ser bom. E as bilheterias dessa semana, elas demonstram que não foi tanta gente que viu. Eu não acredito que todas as pessoas que estão falando que o filme é um grande lixo tenham assistido pra falar que é um grande lixo. E assim, é injusto porque é um filme bom. É um filme bom, é um filme bacana, divertido, cara. Divertido. Só que realmente o hype que a Warner criou não foi benéfico, sabe? Esse negócio de... é uma estratégia muito arriscada. O Tom Cruise, quando ele fez isso lá com o Top Gun 2... ele se arriscou, entendeu? Ele acabou caindo na graça. Mas assim, foi um risco que ele cometeu, foi de passar o filme na CinemaCon 3 meses antes do filme estrear. Isso gera, e aí gerou um burburinho lá também, falando que o filme era bom e tudo mais. Mas gera uma expectativa muito grande nas pessoas, que se ela não for correspondida, né? Correspondida de uma maneira assim impactante, a pessoa, mesmo tendo visto um filme bom, ela sai com um gostinho amargo da boca. Poxa, esperava que fosse outra coisa. E aí não tem como, cara. Porque assim, o filme ele teve um CinemaScore lá, que é aquele novo método lá que a galera tá fazendo de saber se as pessoas gostaram do filme ou não. Que é na saída do cinema ali, né? Na saída você dá uma nota, né? Dá uma nota. O filme teve um B. E o Transformers teve um A-. Que é acima, né? Errada, né? Apesar do menos, é acima do porque do tem B. o A+, aí tem o A, aí tem o A-, aí tem o B+, aí tem o B, tem o B-. Então quer dizer, como é que o Flash... É totalmente injusto, né? O Flash tem uma nota menor do que o Transformers, né? Mas isso são opiniões também, né? Mas o fato é que se você... todo mundo que teve a oportunidade de assistir o filme, eu duvido que a pessoa tenha assistido e falado assim, meu Deus, esse filme é um lixo completo, tá tudo errado. O que eu vejo as pessoas comentando bastante, o CGI, realmente o CGI tem problema, e isso é óbvio, né, a gente tá assistindo ali. Só que o filme ele é tão legal, se o CGI fosse bom, cara, ele seria um filme muito melhor. Avaliado pelas pessoas, assim, sabe, de comentar e tudo mais. Porque o pessoal que não viu se apega é assim, cara, olha esse CGI horrível aqui, essas referências, né, CGI de PlayStation 2. E a gente sabe que pode ser decisão estética, inclusive no Rapadura Cast eu falo isso, que alguns dos CGIs ali são decisões estéticas, o Andy Muschietti falou depois que foi uma decisão estética, mas ele é tão tosquinho
né, o negócio da decisão estética dele, que soa mentira, sabe? Parece que é mentira, assim. Não, você tava mentindo, você não tinha... E eu não acredito que eles não tiveram condição de fazer um CGI melhor, porque grana eles estavam com grana pra fazer. Mas... eu acho que a gente pode tirar um pouco o filme em si. Eu acho que o filme ele não é o culpado pelo fracasso financeiro dele, sabe? O filme em si, porque você senta pra assistir, você vai dar uma risada, você vai ter uma boa experiência de universo super-herói e tudo mais. Acho que o problema não é o filme, sabe? E a gente fala isso bastante no podcast, né? Não tem por que ficar esticando aqui. A parada é que, na média, ele é um filme que o CGI te tira algumas vezes, mas a historinha é tão legal que ele te bota de volta. Então, eu não acho também que esse é um problema, sabe? Assim, já vimos filmes piores... que faz o filme ser ruim. Já vimos filmes piores do que The Flash funcionando mercadologicamente melhor do que o filme. Já vimos filmes muito piores que The Flash, por exemplo, o último Jurassic World, que tem efeitos maravilhosos, e o filme é terrível, horroroso. Então, isso também E faturou bilhão, né? E faturou bilhão. Então, assim, eu acho que esse não é o grande fator aqui, sabe? Vamos tirar um pouco o filme de lado, até porque a gente já comentou bastante no podcast, e o pessoal meio que já sabe a nossa opinião aqui também, né? Procurando os fatores que podem ter ocasionado o fracasso da bilheteria de The Flash. Primeiro vou colocar na tela aqui, pra gente poder analisar, tá? É que a bilheteria de The Flash já tá considerando a bilheteria de segunda-feira, que é a bilheteria aqui, eu vou colocar, ó. Já tá uma bilheteria estimada em quase 9 milhões de dólares da segunda-feira, mas contando os 3 dias iniciais, o filme ficou com 130 milhões. Aqui já tá 139 porque já tá computando da segunda-feira, né? Mas ficou 130 milhões no mundo inteiro, sendo 55 nos Estados Unidos. Ou seja, uma bilheteria muito, muito abaixo. Muito abaixo. Rogério, ele ficou abaixo de Adão Negro, que foi considerado um fracasso retumbante nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E é o filme que o The Rock bateu o pé dizendo que não tinha sido fracasso, não sei o quê, piriri pororó. Inclusive, tem gente que fala desse meu piriri pororó, tá? Que é o... A gente fica apontando o negócio do que tá, só que assim, não sei o quê. E aí o meu piriri pororó é tipo o meu etc. Todo mundo tem um negócio. Todo mundo tem seu negócio. Mas existe uma expectativa, Julius, do filme arrecadar 70 milhões nos Estados Unidos na primeira semana, e isso já não era bom. Já não era bom, né? 70 milhões no primeiro final de semana nos Estados Unidos já não era interessante. Se falava antes de 110, 120 milhões, aí que seria uma bilheteria esperada pra um filme como The Flash. E aí ele foi caindo, e isso ocasionou, né? Essa foi a bilheteria inicial de The Flash. Você pega ali 130 milhões, os filmes como tipo Guardiões da Galáxia, próprio Aranhaverso, são filmes que faturam próximo de 200 milhões no primeiro fim de semana, e eles vão ganhando mais e mais e mais bilheterias. A gente vai falar já das bilheterias dos demais filmes, mas essa aqui é especificamente do The Flash. E aí eu queria propor aqui um papo, Rogério, que é a gente tentar analisar o que ocasionou esse fracasso. Porque é sim um fracasso, é muito triste, porque se esperava que esse filme pudesse dar um sobressalto em filmes da DC. A DC tá numa draga inacreditável de filmes. Sempre culpam o Zack Snyder, né? O Zack Snyder foi o que destruiu a DC. Só que o cara fez 3 filmes, né? Porque o terceiro, o Liga da Justiça, nem o dele específico, nem saiu nos cinemas, né? Ele saiu no HBO Max. Então a gente pode dizer que nos cinemas, o Zack Snyder fez 2 filmes. O Homem de Aço... Né? Ele fez o Homem de... sim, no cinema sim. Foi o Homem de Aço e o... Homem de Aço e o Batman vs Superman. Filmes que estão quase no top de maiores bilheterias desse universo DC. Né? Porque é um filme de 600 e poucos milhões e outro filme de 800 e poucos milhões. Que se o The Flash tivesse faturado esses 800 e poucos milhões aí do Batman vs Superman, a Warner ia estar soltando fogos aqui, sabe? Mas ele parou ali. Tiveram diversos outros filmes. Pega Shazam 1 e 2, pega Aves de Rapina. E eu não tô falando de qualidade, não. Eu tô falando de retorno de bilheteria, tá? O Esquadrão Suicida lá do James Gunn. A gente tem diversos desses filmes que foram lançados que não funcionaram muito em bilheteria. Talvez seja até um assunto pra gente conversar depois. Por que é que os filmes da DC não dão dinheiro?
não dão dinheiro. Os últimos, então, é só colocando dinheiro pra fazer e esse dinheiro não retorna em bilheteria. Mas acho que a gente pode tentar buscar quais foram os motivos das pessoas não irem aos cinemas. Porque o problema aqui é que as pessoas não foram aos cinemas, né? Será que, Rogério, pode ser Ezra Miller? Ezra Miller foi a pessoa que espantou as pessoas dos cinemas? Eu acho que ao invés da gente tentar encontrar o motivo exato, são vários fatores. Eu acho que todos que a gente vai falar contribuem um pedacinho, sabe qual é? Eu acho que o que menos contribui foi o que a gente já falou. É o filme em si. Que o filme é bom. Ezra Miller é um fator grave. Por quê? Ele foi contratado, ele já tinha alguns probleminhas ali, mas até aí muitas pessoas têm problemas em Hollywood, né? A gente sabe, infelizmente. Mas houve uma campanha muito grande também na época da produção do The Flash e no pós-produção do The Flash, que o Ezra Miller ele se tornou manchete muito por ser uma pessoa ruim, cometendo seus crimes e arrumando confusão, e sempre envolvia bebida, e tinha caso de droga, e tinha um monte de situação bizarra, que aí imagina assim, eu me colocando se eu fosse... o The Flash é um filme que quer atingir muito as crianças também. Os pais pensam assim, caraca, esse é aquele ator que fez aquele monte de merda aí, que fez não sei o quê, vou levar meu filho pro cinema não. Eu acho que pode ter sido um agravante. Pode ter sido uma situação que fez com que as pessoas não fossem ao cinema. Tem diversos atores que as pessoas não se importam. Tem, o Jeremy Renner, as pessoas foram ver os filmes, as séries. O Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. é coisa de muito tempo atrás, mas, né, foi que rolou e ele conseguiu se recuperar também, né? Ele tinha muito caso de droga e álcool, né, principalmente, o Downey Jr. É que a questão do Ezra Miller, principalmente nos Estados Unidos, ele foi manchete muitas vezes em muito pouco tempo, né? As polêmicas deles, tanto que toda semana a gente tinha alguma coisa pra falar sobre alguma polêmica dele, né? Ele se envolveu com polêmicas durante a filmagem, né, de The Flash. Então, queira ou não, ficou muito associado às coisas que ele fez com o personagem. Sim. Né? E assim, convenhamos que o personagem do Flash... nos filmes da Liga da Justiça, né, no filme da Liga nos dois, né, basicamente. Sim. Ele, né, as duas versões, e assim, ele não era o personagem mais querido, porque era um personagem muito piadeiro, né, que fazia muita piada, né? Comediante, piadista, em filmes muito sérios. Então, assim, ele já não tinha já não era um ator, um personagem, um ator, né, fazendo esse personagem, que as pessoas gostavam tanto assim. Então, quando juntou isso, esse negócio dele ser piadista, com ao mesmo tempo ele ter cometido esses crimes, foi uma bola de neve, e nos Estados Unidos foi muito noticiado, né? Até que aqui, por exemplo, no Brasil... Mas o Flash, ele é um personagem piadista, né, Rogério? Ele é o Homem-Aranha da DC, né? Sim, mas o filme do Zack Snyder... era um filme muito sério, era um filme muito mas grave, ele é pra ter a quebra tão piadista. da seriedade, né? Ele quebra demais, sabe qual é? Entendi. Então tem o desenterro do Super-Homem, ele tá fazendo piada, cara, enquanto ele tá desenterrando o Super-Homem, tá ligado? Porque é uma situação tosca. Eu te entendo, mas eu acredito que isso talvez seja o segundo ponto do que pode ter sido ocasionado o fracasso do Flash em bilheteria, que é o fato de que é um universo que não existe, que ele vai morrer, um universo compartilhado aí, não vai ter continuação nem nada. As pessoas desanimam de saber que aquele personagem não vai mais voltar, que aquele ator não vai mais voltar, que esse universo que estão construindo aqui, essa parada toda, não vai mais ter uma continuidade. As pessoas amam série, cara, hoje em dia. E aí você fala assim, meu Deus, hoje em dia como assim? Há muitos anos que as pessoas amam série. Mas tudo hoje é feito com base na continuidade. Porque é assim que você... que nem assim, você faz um envolvimento emocional, você traz um envolvimento emocional quando você está consumindo algo, e aí depois você quer, tipo, pô, massa, quando continua? As pessoas querem a continuidade, muito por causa dos streams que fizeram isso, né? A gente vê os fenômenos de filmes que saem na Netflix, por exemplo, o Resgate 2. A galera viu o Resgate 2, que é um filme bem bacana, já fala do terceiro, entendeu? 2 dias depois já estavam falando do terceiro. Já estão esperando o terceiro filme, ou seja, vai continuar, a história vai progredir. As pessoas gostam de continuação, não à toa, os grandes estúdios
apostam em continuação. Não à toa a Disney tá falando pra Pixar assim, chega de história original. Eu quero Toy Story 5, eu quero Frozen 3, eu quero continuação. Porque já deu certo anteriormente, já existe um público, e esse público vai continuar assistindo. É horrível, pra mim, é horrível se ficar só nisso. Não pode ficar só na continuação. Tem que ter coisa nova pra dar uma renovada, né? Pra dar uma oxigenada no mercado. Mas as pessoas gostam da continuação. E aí você tem um filme que não vai continuar. Gente, esse filme não vai estar no universo do James Gunn no futuro. Aliás, isso é interessante até de completar com o que você tá falando. A Warner, meio que na sua campanha de marketing, que é outro problema que a gente vai falar mais pra frente, mas um dos fatos foi dizer que esse filme era... ele ia fazer a junção desse universo. Ia ser o recomeço, né, do negócio. E aí, não é. No filme não tá lá, não tem isso no filme. Não é o recomeço de nada. Ele pode justificar uma possibilidade de recomeço. Cara, e se você for pensar nem isso, na verdade, ele só justifica que exista um outro universo, ao mesmo tempo que esse, mas eles nunca vão se juntar, eles podem nunca ter nada. Exato. E aí, como eles passaram muitas sessões antes, os próprios fãs... É que tá, né? Eles pegaram fãs e botaram pra assistir antes, e esses fãs que eles esperavam muito boca a boca positivo, mas esses fãs mesmo podem ter falado, olha, gente, não tem ligação. Então mata o próprio negócio que o próprio marketing criou. A estratégia de marketing foi muito ruim. Diferente do que a gente tá acostumado, e jogou o filme pra baixo, porque se você pensar, eles tiveram CinemaCon, né, diversos eventos passaram o The Flash antecipadamente, fizeram diversas sessões de premiere, um mês e meio antes da estreia do filme, pra gerar o boca a boca. Mas você fez tantas sessões que talvez o público-alvo que iria assistir o filme no cinema já foi ver, sabe? E aí você mata... Ok, a quantidade é bem menor, sim, mas quando você satura de toda hora falando, saindo ao mesmo tempo as opiniões de The Flash num filme que não chegou ainda. A gente vive numa sociedade imediatista. As pessoas estão falando bem. Porra, que legal, estão falando bem agora, vou assistir aos cinemas. Se você fala um mês antes, 2 dias depois, ninguém mais fala do assunto, gente. É um negócio surreal e tá saindo ao mesmo tempo com diversos filmes. A gente tem filmes extremamente elogiados como Aranhaverso, e esse filme sim funcionando em bilheteria, que as pessoas, se o Rogério me fala assim, caraca, assisti Aranhaverso 2, vale a pena muito ver no cinema. Pô, vou ver no cinema. Tá, é só ir ao cinema assistir. Aí um mês antes, assisti The Flash no cinema, caraca, que filme legal. Pô, onde é que eu assisto? Não, só daqui um mês. Bicho. Né? Então. É um negócio estranho. E aí você tem um investimento assim, Rogério, de que tiveram diversas dessas sessões, e eu acho que talvez isso não tenha sido culpado. Mas o falatório que foi dito ali, é o melhor filme de todos os tempos de super-herói. É um filme inacreditável. É um filme surreal. Você vai enlouquecer dentro da sala de cinema e tudo mais. E é um filme legal, mas ele não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, entendeu? Não mesmo. Nada disso. Ele é um filme Você bota bem artistas pra falar. Tom Cruise diz assim... Vi o filme e o Tom Cruise viu o filme e rasgou elogios e ligou pra Warner pra elogiar, porque isso aí é desse tipo de filme que a gente tá precisando e não sei o que. Esse tipo de marketing, tudo isso é marketing, tá? Esse tipo de marketing, ele foi um calcanhar, porque você pega até antipatia. Se você não foi ver o filme no cinema ainda e tem tanta gente falando bem que você fala assim... Eu sou desse jeito, tá? Quando eu vejo muita gente falando bem de alguma coisa, bem assim, caraca, é bom demais, o Rogério sabe, é bom demais, isso que tem que assistir, e aí cria quase que uma obrigatoriedade, vai ver, porque senão você vai perder seu que. Aí eu falo assim, vou ver depois, bem depois. Ele realmente fica com bronca disso, porque a gente fica, Juras, assiste esse troço, e aí depois ele assiste e gosta, isso que é pior, mas também. Ok. É ok, mas realmente é um marketing perigoso, cara. Perigoso. E assim, como o filme também, ele passou até a estreia já nos Estados Unidos, assim, ele já passou, tipo, fora dessas sessões especiais, ele já fez umas pré-estreias uma semana antes. O que aconteceu? Com o marketing dizendo que era o melhor filme do mundo, quando essas pessoas foram assistir e elas chegaram em casa e escreveram no Twitter, elas escreveram assim, opa, não é.
Não é. E aí as outras pessoas já ficaram com bronca e já não foram assistir. Eu acho que isso é um fator muito importante de que as pessoas não tenham ido assistir logo na primeira semana. Porque existiu uma promessa de algo fora do comum, de algo inacreditável, e pessoas indo no cinema e dizendo, não é inacreditável. A pessoa, ao invés dela escrever lá, aliás, ela escrevia, mas ela escrevia assim, olha, o filme é bom, mas ele não é inacreditável. A outra pessoa que estava lendo, ela não lia a parte do é bom, ela só lia a parte do não é inacreditável. Verdade. E aí as pessoas simplesmente não foram no cinema assistir, cara, o que é normal que aconteça. Eu entendo que a Warner, ela se arriscou demais nessa campanha de marketing, assim, sabe? Se arriscou. Eu acho que ela se arriscou não podendo contar com Ezra Miller na campanha, porque o que é que normalmente acontece? Cara, o protagonista, ele é o rosto do negócio. Ele tem que ir em todos os programas, ele tem que dar entrevista em todos os lugares do mundo, tem que viajar o mundo inteiro, fazer promoção. Tom Cruise ensinou isso pra gente, mano. Tom Cruise, ele é o campeão. E aí você pensa assim, nossa, isso é de agora. Tom Cruise, desde os anos 80, ele viaja o mundo inteiro pra promover os filmes dele. Ele vai pra diversos lugares do mundo e ele dá entrevista, ele é tapete vermelho, não sei o que e tudo mais, porque isso chama a atenção das pessoas. E aí o Ezra Miller, não. Ele aparece na Premiere, dá 3 palavras lá, diz que tá se recuperando e que agradece a Warner por ter garantido ele que ele podia continuar no filme, não sei o que. Inclusive isso, né? Talvez isso seja eu acho que se a gente for elencar a situação Ezra Miller, ela é um calcanhar muito forte nesse filme, mas o marketing da Warner, ele não foi assertivo nesse sentido. E cara, o faturamento do filme na primeira semana, ele é um termômetro do que o filme vai render no futuro. E ele já começa muito baixo e tendo, Rogério, muita concorrência. Eu acho que isso também é um outro fator. Porque a gente tem filmes que são interessantes, né? Demorou tanto pra estrear, né, Júlio? Cara, esse filme foi adiado, tanto, e aí você escolhe uma data no meio de outros filmes. Eu acho complicado. Você vem do Aranhaverso, que tá sendo muito elogiado, tá sendo super elogiado, se você pensar. E aí as pessoas já fazem relação. Acabei de ver Aranhaverso, vou ver The Flash. Não, e aí você fala assim, cara, né? Aranhaverso tá aqui. Olha, a gente conhece bastante gente, tá? Qual das pessoas quantas pessoas das que a gente conhece, elas vão no cinema toda semana pra ver todas as estreias? Cara, você tem, pra um Siqueira, você tem 1 milhão de pessoas que escolhem um filme por mês. Ou, às vezes, por conta de financeiro mesmo, porque cinema é um troço caro. Sim. Mas, às vezes, só pelo fato de, eu já fui no cinema esse mês. Então, assim, essa estratégia de Hollywood de colocar um monte de filme num mês só, ela é muito perigosa, porque ela pode dar muito certo, porque o filme deu bom, e aí as pessoas vão querer assistir e tudo mais. Sim. Mas ela pode dar muito errado, porque o seu filme pode ficar escondido. E quantos filmes muito bons não ficaram escondidos no meio, sabe, enclausurados no meio de outros filmes grandes, entendeu? Então, cara, o que eu penso, que ia só mudar com a pandemia, Juras, e cara, não mudou nada. Parece que a cabeça das pessoas, as cabeças pensantes de Hollywood, elas voltaram e falaram, chega, acabou, não mudou nada, vamos voltar ao que a gente fazia antes. Mas porque 2023, o verão de 2023, especificamente esse período que a gente tá, ele é o período da desova dos filmes da pandemia, né? Tem muitos filmes que foram adiados até chegar aqui em 2023 e eles estarem todos muito próximos e todos competindo por um pequeno espaço, né? Talvez se o The Flash não tivesse concorrência, ele pudesse ter funcionado melhor em bilheteria? Talvez. A Warner escolheu esse período porque é o período de férias e tem um público-alvo das crianças ali e tudo mais? Provavelmente. E eu, quando falo férias, não é o férias aqui no Brasil, que é basicamente em julho, não. É a férias dos Estados Unidos, né? Esse período do verão é o período de férias lá. E aí você vê, tipo... Vamos citar outro caso aqui, ó. Vou até colocar na tela aí. Ó, o Elemental da Pixar. Cara, isso aqui mais um fracasso da Disney. Mais um fracasso da Pixar. Olha a bilheteria desse filme, cara. Rogério, 33 milhões no
nos Estados Unidos e 15 no mundo, 48 cara, no total 15 aqui, no tá? Mundo, 15 no mundo mostra o quão... Esse ele também tem vários fatores que eu acho que derrubam esse filme, e talvez o principal deles seja o marketing. O marketing desse filme foi muito ruim. Mas costumeiramente tá sendo ruim, né? Se você pegar os últimos filmes da Pixar que saíram, todos eles foram ruins, e aí tem a parada de que a Disney acostumou, acho que até é um assunto para um outro vídeo a gente aprofundar um pouquinho, mas a Disney acostumou as pessoas a assistirem os filmes da Pixar no Disney Plus. Exato. Lançando um monte de filme da Pixar em sequência no Disney Plus. E aí tem aquela parada assim, cara, não vou ver no cinema não, porque daqui 1 mês e meio aí, 2 meses vai estar no Disney Plus. Não, mas totalmente, faz muito sentido e realmente até os filmes da Marvel a gente já sabe que estão sofrendo com esse mesmo problema. Eu acho que o Disney Plus acabou sendo ali um grande problema pra Disney, que ela vai ter que pensar aí o que ela vai fazer com isso, porque as pessoas realmente já não estão mais querendo ver nenhum filme da Disney no cinema. Mas o Elemental, ele teve problemas gravíssimos de marketing. Por exemplo, você estrear o filme em Cannes, no final do festival, inclusive quando os críticos já estão meio de saco cheio, então Sim. Eles já não deram notas muito boas. Aí o público comum fala assim, nossa, é um filme da Pixar que passou em Cannes, aí começa a pensar que o filme é meio adulto demais, cult, né? Ele é cult, e aí você não leva as crianças. As peças de marketing, de trailer, de Elemental são, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Péssimas. Eu vi o trailer e não vi a hora de acabar, porque eu achava chatíssimo aquele negócio do trem, que o cara fica passando, aí tem aquelas piadocas. Eu achei aquilo horrível, não me deu vontade de assistir esse filme, eu não tenho vontade de assistir esse filme. As minhas filhas que eu levei no cinema, crianças, não têm vontade de ver esse filme. Então, assim, alguma coisa deu muito errado, e só pode ser o marketing, porque as pessoas que assistiram falam que ele não é um filme maravilhoso, ele não é um filme tão incrível como Soul, ou como os filmes mais antigos, né, o Ali e tudo mais, mas que é um filme bem decente, é um filme bacana. Pra Pixar isso é pouco, né? É pouco pra um filme que custou uma paulada, né? 200 milhões de dólares esse filme, só isso. Se a gente for ver aqui, ó, tipo, o Spider-Verse, né, ó, já tá com quase 500 milhões no mundo inteiro. Um filme que tá aí, sei lá, um pouco mais de 3 semanas, assim, em cartaz. Já superou o filme anterior, né? Então, cara, tá bem demais aqui, né? Ele foi ganhando, e ele vai ganhar, acho que tem uma cauda boa, que dá pra chegar a uns 600 milhões ali de bilheteria. É um filme que tá fazendo sucesso. E diferente do The Flash, o boca a boca tá funcionando, sabe? Se esperava esse boca a boca do The Flash, né? Mas não foi o suficiente aí pra levar as pessoas pros cinemas, mas o Spider-Verse ele tá funcionando bastante. Acho que a gente pode falar, tipo, E só pra completar a informação, Júlio, a nota que a gente falou lá do CinemaScore, do Homem-Aranha, né, do Aranhaverso 2 é A+, tá? Então... É o mais alto de todos, É o mais né? alto possível, exatamente. O Transformers aqui, ó, a gente pode considerar que é outro fracasso de bilheteria, né? Esse filme aqui, ele não vai conseguir chegar muito longe. Já tem aí seus 10 dias em cartaz, né? A gente pode considerar 2 semanas, né? São 2 fins de semana aí. E ele não tá rendendo porque tá com concorrência pesada. Não tem jeito. Um dos motivos de alguns filmes fracassarem e outros fazerem sucesso é que as pessoas têm que escolher, né? Isso que o Rogério falou. Tô lá no cinema, tem 5 filmes pra assistir. Vou escolher um. Qual vai ser? E aí as pessoas estão indo estão dando preferência naqueles que estão sendo mais comentados e mais elogiados, ou que foram mais atingidas no marketing, na TV, nos podcasts, nos sites e tudo mais, de pessoal dizendo, ó, vai ver esse filme no cinema, tá bom demais, não sei o que e tudo mais. E aí Transformers não é um caso que, apesar de terem bons comentários sobre o filme, de ser um filme legal, a franquia está desgastada. É um caso muito parecido com The Flash. Sabe, a franquia da DC tá tão desgastada, inclusive, outro assunto pra gente conversar depois em outro vídeo. Tô, inclusive, fazendo vários, né, previews de próximos vídeos, que são pautas que a gente vai fazer, sim. Que
a gente tá depositando muita energia no James Gunn e na sua renovação, mas ele vai ter um trabalho além dos filmes, que é recuperar a confiança das pessoas na DC de que eles vão ter um filme legal que vai fazer parte de um universo compartilhado, porque, mas tem que acabar esses universos compartilhados. Mas, cara, filme de super-herói, eles são desse jeito mesmo. Eles se conectam. Tem o Batman, tem o Superman, em algum momento eles vão se encontrar. Tem a Mulher Maravilha, tem o Aquaman, tem o Flash, e eles vão se conectar em algum momento porque tem um inimigo em comum, eles vão formar um time. Não tem jeito, o universo super-herói é desse jeito, e foi assim que foi nos quadrinhos, e é assim que a gente acompanha desde sempre. Mas o Transformers aqui, por exemplo, ele veio se desgastando, tem um filme interessante ali, o primeiro filme, o segundo já é bem ok e tudo mais, do terceiro pra frente começa uma ladeira absurda, e depois eles tentam renovar com Bumblebee, que foi outro filme que não deu tanto dinheiro, e aí tenta voltar agora sem o Michael Bay dirigindo, e, cara, enfrentou um verão pesado, Rogério, né? E eles contavam muito com a bilheteria internacional desse filme, né? Porque os outros filmes, mesmo não sendo bons, é engraçado isso. Porque os outros filmes derraparam bem, mas eles iam muito bem em bilheteria, né? Principalmente internacional. E esse ano teve esse fenômeno de grandes franquias que iam bem internacionalmente não irem. Que é o caso de Transformers e o caso de Velozes e Furiosos. Que não foram tão bem quanto eles imaginaram fora dos Estados Unidos. Porque assim, o Velozes, por exemplo, ele, sei lá, quadriplica a bilheteria dele normalmente fora dos Estados Unidos, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, Transformers. Vamos colocar... Coloca qual Transformers, Rogério? Vamos colocar o... eu acho que o próprio o Age of Extinction, acho que foi bom, 2014 aqui, ó. Era da Extinção. Olha um filme de 1 bilhão, né? Olha a bilheteria internacional. Ó, nos Estados Unidos, 245, no mundo, 858. Esse é o fenômeno das franquias que funcionam mais internacionalmente do que local. Isso é o caso de Velozes e Furiosos. Inclusive, a gente pode mostrar aqui Velozes e Furiosos, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que tá Velozes e Furiosos no momento. Velozes e Furiosos, tá com 676 milhões, sendo 142 nos Estados Unidos e 534 no mundo. Eu acho que é uma franquia que pode chegar até seus 700 milhões, e eu acho que é um valor ok, talvez não seja o suficiente para arcar com todos os custos dessa produção, porque como foram feitos 2 filmes basicamente ao mesmo tempo, né? O Velozes 10 e o 11, ele já tem muita coisa já pronta dele, né? Então foi uma super produção, assim, e apesar de só sair depois, né? É uma boa bilheteria pra Velozes e Furiosos, mas não no mercado que a gente tá vendo tantos fracassos, né? Talvez seja um número... Não, sim, né? É porque assim, eu acho que eles esperavam mais. Vamos ver aqui o Fast 9, como é que foi, né? Ó, Velozes e Furiosos 9 de 2021, 700. No meio da pandemia, tá? 726 milhões, né? Então, esse que é o negócio, né? Esse é vamos ver meio da pandemia. Vamos ver o Fast 8. 1 bilhão e 236 milhões, né? Basicamente. Foi uma franquia que enfraqueceu também, né? Ela foi enfraquecendo com o tempo, né? Mas... É natural isso, mas eu acho que as bilheterias do pós-pandemia, eu acho que o mercado ainda não entendeu muito bem. Eles estão se recuperando, né? Mas, por exemplo, o caso de A Pequena Sereia, né? A Pequena Sereia começou muito mal. Lembrando que o filme aqui está caminhando para sua 4ª semana, né? 4ª semana em cartaz aí. E aí, ok, nós temos 255 milhões nos Estados Unidos, que é um valor bom. Ele vai muito bem dentro dos Estados Unidos, né? É um filme que tá indo muito bem. Ele deu mais dinheiro dentro dos Estados Unidos do que do resto do mundo. Pode ser que... Muito bem. Pode ser que ele ainda tenha mais umas 2 ou 3 semanas de bilheteria interessante, ele consiga se aproximar ali dos 550, de 600 milhões talvez ali. Qual seria desses filmes mais infantis que poderiam fazer frente à Pequena Sereia? O Elementos. E o Elementos não vai bem, então o bacana do Pequena Sereia... Disney contra Disney, né? Disney contra Disney. Exato. E a Pequena Sereia, o interessante é que ele não baixa semanalmente, a baixa é muito pequena. Então ele continua semana a semana, as pessoas continuam indo assistir o filme. Deixa eu ver aqui a semana dos Estados Unidos, ó.
Vamos ver aqui o Ica, né? Olha, ele começa ali com um 95 no fim de semana, considerando a segunda-feira forte lá, né? Que é o dia do feriado, foi 118 milhões. Cara, Pequena Sereia, 118 milhões, e o Flash, com o marketing que teve, 55. O marketing do Flash muito baixo. E aí tá baixando aqui, ó, vai 41, a queda de 56%, que é uma queda esperada, 23% em seguida também é uma queda esperada, e aí a última semana aí é 11 milhões, ou seja, tem uma cauda ainda, tá? Né, uma trocadilho com Pequena Sereia, né, tem uma cauda ali pra rolar, mas acho que a gente pode mostrar outro filme aqui, ó, Guardiões da Galáxia, tá? Olha a bilheteria extremamente consolidada do filme aí, 821 milhões, maior sucesso da franquia aí, né? Guardiões. Será que é o maior sucesso? Vamos ver aqui, Guardians. Eu acho que é sim. Guardians 2, vamos ver aqui, cadê? Volume 2. Mas eu acho que é o... 863, tá? Então, será que chega? 863 aqui, milhões do Guardiões da Galáxia 2. Vamos voltar aqui pro outro. Guardiões da Galáxia 3, ele tá com 821. 40 milhões ainda, acho que não, já tá no... Mas talvez ele se aproxime, né? Ele fique logo pertinho a Disney, ali. sem contar que logo a Disney já tá jogando no Disney Plus, né? Exatamente, mas ainda assim consolidou, né? A franquia consolidada em bilheteria é Guardiões da Galáxia. E aí, pra gente fechar aqui, a análise das bilheterias aqui, cara, impressionante como o Mario continua em cartaz, né? 1.326 milhões, acredito que seja a bilheteria do ano, né? Vai ser difícil bater essa bilheteria, considerando todas as concorrências. Olha como foi inteligente a Universal. A Universal sabia do verão forte. Puxou um mês antes do Guardiões da Galáxia, por exemplo. A diferença de um mês fez essa carreira toda. Ok, que é um filme diferente, não compete com Guardiões e tudo mais. Ele não tinha ninguém competindo com ele. Pois é. Ele tinha filmes adultos. Escolheu a data boa. 4. Isso. Ele tinha filmes adultos, cara. Ele não tinha ninguém pra competir com ele. Foi muito inteligente. Aí você sem falar que o marketing foi muito interessante porque eles demoraram pra caramba pra lançar trailer. Sabe? O filme não ficou... Ele ficou na boca. Tipo assim... Não passaram o trailer um ano antes, entendeu? Foi a própria Nintendo que lançou de um jeito especial, diferente. Quando lançou, chamou a atenção, todo mundo quis ver o trailer no primeiro dia. Depois lançou um outro trailer e, cara, sabe, não ficou desgastando o filme até ele chegar, entendeu? Cara, foi um marketing muito interessante, foi muito acertado, né? Acho que de todos esses marketings, talvez tenha sido o mais acertado de todos, não à toa teve o retorno de bilheteria. Mas, por exemplo, a gente vê o caso de filmes de super-herói. A gente tem Guardiões da Galáxia, Aranhaverso e The Flash em cartaz. Quem não viu nenhum e vai querer assistir, você consegue até elencar as prioridades. Caraca, eu gosto dos personagens lá do Guardiões, dos Vingadores, vai ver o Guardiões. Poxa, eu gostei muito do Aranhaverso 1 e tudo mais, vai assistir o Aranhaverso. O The Flash, você tem só retrospectos negativos, que você fala assim, ele apareceu pela primeira vez lá em Batman vs Superman. E aí depois apareceu em Liga da Justiça. E aí são filmes que estão tão envoltos em polêmicas, né, em coisas a serem em opiniões divididas. Qual a expectativa que você tem pra ver um filme solo dele, sabe assim? Que é basicamente um Liga da Justiça 2, o filme, sabe? E a culpa não é nem do Snyder mesmo, mas, queira ou não, é o Snyderverso, né? É o universo que ele Snyderverso, criou, porque é o universo que ele começou, com os atores né? que ele escolheu, sabe? Continuando histórias que ele criou e tal. E as pessoas realmente pegaram bronca. E aí, quem vai assistir o filme são só os fãs, mesmo do gênero, os fãs mesmo da editora. Sim. E isso é muito pouco, cara. A gente sempre falou isso. Quem dá dinheiro no cinema é o público comum, cara. É o cara que tá passando ali no cinema e ele fala o que eu vou assistir. E o Flash, quando ele passou na frente do cinema, olhou lá o cartaz, ele lembrou do Ezra Miller, ele lembrou das polêmicas, ele lembrou que os filmes da DC ultimamente deixaram a desejar, ele lembrou que essa história não vai pra frente, essa história ela não vai continuar, e aí... pulou fora, né? O James Gunn tá muito ferrado. Ele tá muito ferrado. É uma decisão não vai ser fácil, realmente... não vai ser fácil. Tanto que o próprio Esquadrão Suicida dele não deu bom também.
assim, não de qualidade, porque o filme é bem legal de qualidade, mas também não gerou o burburinho que todo mundo imaginou que... Não gerou mesmo, não. Então... Como é que estão as bilheterias do DCEU, né? Esse universo compartilhado aí, que a gente apelidou de Snyderverso, né? Porque começa lá com os filmes do Zack Snyder, mas o envolvimento dele em todos os outros filmes ali são, né, são bem... no máximo é uma produção, mas que ele não tá tão envolvido ali. Então, é mais de conceito do que ele botar a mão de verdade, né? Exato. Porque, mas nenhum deu bilhão, você reparou? Não, ó. Foi um fracasso mesmo essa... O Batman vs Superman ali, ele é o filme, né, do Zack Snyder que mais funcionou. Mas aí você tem um Aquaman, teve o Aquaman que bateu bilhão. Que teve uma surpresa, 1 bilhão 148 milhões ali. Foi um negócio que ninguém esperava. Até porque o Aquaman sempre foi um personagem meio chacota da turma e não sei o quê. E aí tiveram reformulações nos quadrinhos, as pessoas passaram a amar o Aquaman. E aí a gente teve uma adaptação que caiu no gosto popular. Mas aquele fenômeno, né, Rogério? Ó, 335 nos Estados Unidos e 813 milhões no mundo inteiro, né? Então, foi um sucesso internacional, né? Mas depois de Aquaman ali, ladeira abaixo, né? Ó. Shazam, 367 milhões. Que para um filme que custou menos, foi interessante o primeiro Shazam, né? Custou 100 milhões. Ele era um filme que não apostava tanto. Isso até que foi interessante. Né? O Aves de Rapina, que talvez seja um dos melhores filmes desse universo aqui, ele faturou só 205 milhões porque ele teve o azar de 2, 3 semanas depois os cinemas fecharem, né? Por causa da pandemia, né? E ele custou 85 milhões apenas, é um filme bem legal. E aí teve o Mulher Maravilha 1984, foi um filme praticamente jogado durante a pandemia. E você podia, né, assistir no HBO Max também e tudo. O filme custou 200 milhões. Além de ser um filme horroroso, né? A bilheteria foi péssima também. E aí o Esquadrão Suicida do James Gunn segue a mesma linha, porque ele estreia durante a pandemia, ao mesmo tempo que saiu no HBO Max, tendo custado ali 185 milhões. Mas é um filme bem interessante. E aí tem o Adão Negro, ele seria a abertura da DC pós-pandemia. E aí ele fatura 393 milhões, quase 400 milhões, tendo custado 195. É um filme que não deu muito certo e foi considerado fracasso na época já, né? Ele é um fracassão. O The Rock teve que inventar lá que tinham as vendas de uma bebida lá que era associada com o filme e juntava na... Que horrível. E aí a gente teve o Shazam 2, que esse sim foi um fracasso absurdo. Mas esse daí, milhões, como diria nosso amigo Daniel Gar, ele foi jogado pela Warner, né? É diferente do que aconteceu com The Flash. Ele foi jogado. Outro ponto relacionado com The Flash, né? O Zachary Levi, ele se meteu em diversas polêmicas na internet, declarações e tudo mais, anti-vacina e posicionamentos políticos extremamente questionáveis. E isso ajudou muito a ter aquele negócio assim, vou ver não, sabe? Esse cara aí... E o filme é ruim também. Mas o investimento de marketing da o filme é médio, pelo menos. Ele é mediano, né? Eu acho terrível. Mas o investimento dele... Por exemplo, se você comparar o investimento dele de marketing frente a Black Adam e The Flash, é inacreditável, né? A Warner realmente desovou esse filme. Aqui a gente tem o Flash, né? Que ainda vai ter uma cauda longa aí de bilheteria. Mas, cara, né? Há um tempo aí que não funcionam as bilheterias. Então... No frigir dos ovos, foi um desastre, tá? Um desastre monumental. The Flash, se esperava uma bilheteria muito mais alta do que apareceu. Todos esses fatores, campanha de marketing, ator problemático não participando da promoção do filme, um boca a boca super exagerado, né? E muitas vezes até aparentemente combinado. Sabe, vamos plantar essas declarações aqui, porque elas vão motivar as pessoas a quererem ver o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Tá longe demais, né? Tá longe demais de ser o melhor filme de super-herói de todos os tempos. E, curiosamente, é um filme bacana, é um filme divertido, que sofreu por um péssimo marketing, uma estratégia que precisa ser revista. A Warner precisa rever essas estratégias de campanhas
dos próximos filmes dela, porque isso pode impactar, inclusive, no universo que o James Gunn está construindo. O James Gunn está construindo um novo universo da DC e as pessoas, no momento, não confiam nos filmes da DC. As pessoas não querem ver filmes da DC no cinema, exceto Batman. Porque as pessoas amam Batman, as pessoas gostam de consumir o Batman. Por isso que o The Batman deu tão certo. Por isso que quando sair The Batman 2, as pessoas vão assistir. Porque já gostaram do filme anterior. Entendeu? Mas o James Gunn ele tem um trabalho hercúleo, eu diria, pra tentar recuperar aí. E o The Flash é um sinal. Porque se nem com todo esse falatório, com esse boca a boca, com esses comentários todos, as pessoas foram ver o filme no cinema, imagina, né, depois, né? A gente vai falar depois no vídeo sobre isso, mas eu tenho a opinião polêmica de que eu acho que a DC tinha que parar um ano. Tipo Star Wars, né? Pra frente. Star Wars não fez isso, né? Parou os filmes, é isso. Saiu o episódio 9. Pra galera esquecer e tocar pra frente numa outra... Sabe, ter saudade do negócio e aí ele voltar com força, porque senão... O episódio 9 saiu em 2019, o próximo filme que a gente tem de Star Wars vai ser quase 6 anos depois, né? É isso, gente. Falamos aí sobre bilheterias, vídeo grande, obviamente, porque analisamos tudo aí, analisamos o caso do The Flash e das bilheterias, mas toda segunda-feira a gente volta aqui pra bater papo sobre as bilheterias no box office. Gostou do quadro aí? Quer a continuidade dele? A gente vai trazer sempre aqui toda segunda-feira a análise da bilheteria. A gente podia trazer, tipo, no domingo, daria até pra fazer no domingo se pensar, mas as bilheterias de domingo elas não são consolidadas, né? Elas não são finalizadas, elas são estimadas, né? Porque, tipo, meio-dia do domingo sai a bilheteria do fim de semana. E, cara, ainda falta muito tempo, né? Ainda falta muito tempo pra sair tudo. Tanto que a gente tá analisando a bilheteria de segunda-feira, mas a gente tá gravando na segunda-feira pela manhã, por exemplo. E nem acabou o dia. E já tem uma bilheteria estimada que ele vai faturar. Enfim, fechamos aí. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, a gente volta pra bater papo com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.